Fala, meus amigos, estamos aqui com mais um Conexão Esportiva no canal Conexão Cast, recebendo aqui nosso amigo Ronaldo, presidente do Vila Nova Futebol Clube. Vila Nova foi campeão da Copa Cidade 2025, nós vamos estar falando sobre isso. E nosso amigo Thiago Campbell, presidente da Liga dos Esportes Barra Mansa, que já esteve aqui conosco, né, falando, deu uma aula aqui de conhecimento do futebol de várzea aqui de Barra Mansa, que vai estar também falando naquilo que vem de novidade para esse ano, que esse ano tem novidade, né, Thiago? Esse ano tem novidade e o Thiago vai estar falando disso aí. E o nosso amigo Jonas Fará, que estava de férias, está voltando. Tô de volta, tá voltando hoje, que vai dar seguimento ao nosso programa. Vamos lá, Jonas. Estamos felizes de estar aqui, né? Nosso primeiro podcast de 2026, recebendo os dois convidados, nosso amigo Ronaldo aí, revendo aí, né, de longa data, nosso amigo Thiago, presidente da Liga. O Thiago já veio aqui ano passado, está retornando aqui pela segunda vez, mas se apresenta aí de novo aí suas considerações iniciais para a gente. Então, o ano passado teve aqui, né, conversando e dividindo as informações referente ao que a gente vinha realizando durante esse período, o que a gente projetava naquele momento no presente e do que a gente já esperava, né, para o futuro. Eu abro esse ano o meu tive 2023, 24, 25, agora 26, eu abro esse ano o meu quarto ano à frente da gestão da Liga nesse primeiro mandato. A gente amadurece a cada temporada, as realizações que foram feitas, os erros fazem com que a gente possa encontrar caminhos para que possam ser corrigidos. Os acertos a gente entende que podem ser aperfeiçoados, mas sempre pensando no caminho de avanço. E a gente entende que a Liga ela tem conseguido isso. Ela tem conseguido gradativamente atender essas expectativas. Tudo que a gente projetou, tudo que a gente visualizou até o momento, grande parte disso a gente já conseguiu realizar. E o que a gente ainda não conseguiu realizar, a gente está no caminho para que isso aconteça. Então, eu confesso a você que tá até além das expectativas, porque pelo pouco tempo, a curto prazo, a gente já conseguiu alcançar bastante coisa e já com expectativa de agora, no presente, já se realizar coisas que talvez demoraria anos em um outro processo para que acontecesse. Ronaldo. Boa noite, amigos da Conexão Cast. Então, é um prazer estar aqui. Sou o presidente do Vila Nova e muito alegre, né, da conquista que obtivemos ano passado, e o projeto não pode parar, vai continuar e em cima do calendário que nós temos a fazer, conforme as competições das ligas, né? No caso, digo a Liga de Barra Mansa, e tem os campeonatos, às vezes, paralelos que a gente disputa também, né? E cada vez que você entra assim, ganha uma competição, todo mundo quer bater esse adversário, né? E esse ano que vai entrar agora vai ser o ano mais competitivo. Mas isso aí é importante, isso é bom, que fortalece o futebol de Barra Mansa. Onde hoje, se você for olhar, muitos de Volta Redonda, a região assim, tá vindo já prestigiar e jogar aqui. Isso aí mostra que o trabalho está sendo bem feito pela Liga de Barra Mansa. Inclusive, falando do trabalho bem feito, as pessoas, às vezes, que estão de fora, não sabem da dificuldade que é fazer um campeonato de várzea. Porque tem muita gente que pensa que é só pegar 2 times, colocar lá e botar para jogar, mas tem todo o entorno, tem segurança, né? Tem todo o processo de organização financeira, porque ninguém joga bola sem ter um uniforme, ninguém joga bola sem ter as bolas de futebol, sem ter chuteira, uma chuteira de qualidade, sem ter um campo de qualidade, que é o que a gente vê hoje em dia, essa mudança para o sintético aqui em Barra Mansa, que colocou algumas, que a gente chama de arena, numa qualidade de se jogar um futebol de qualidade muito boa. E o Vila Nova, para mim, essa é pessoal, pode ter gente que vai pensar diferente, mas para mim é aquela que melhor pode traduzir a organização num todo.
por ser um campo fechado, por ser um campo que dá para fazer revista, né? Por ter um gramado muito bom, porque o sintético do Vila Nova ficou muito bom. E esse processo da transição do campo de grama para a arena do sintético, eu lembro que 2 semanas antes de fechar lá, foi quando eu estava começando o meu canal de várzea. E eu fui fazer um jogo lá, a grama estava até bem alta. Até o Ronaldo mesmo falou comigo. Sim. Não sei se você está lembrado. Ele falou, Sim. não, que nós vamos fechar, que vai ter fechar. A obra que teve no Boa Sorte, vai ter aqui também e tal. Então, aí, essa arena, para se manter essa organização dessa arena, para que ela continue com essa qualidade que ela se encontra hoje. Fala para a gente aí, qual das dificuldades que você e aqueles que estão com você têm para que essa qualidade continue sempre? Então, o que a gente faz? A primeira coisa que eu fui aprender é como seria feita a arena. Então, eu acompanhei desde o início o processo de como foi feita a arena. Porque lá na frente todo mundo vai cobrar, mas lá na frente vai estragar. Não, aí eu peguei, o que eu fui fazer? Eu fui estudar como que é o processo sintético e a grama natural, né? Ainda foi debatido lá na época, né? Mas eu já tinha nessa época, na época eu estudei essa parte e vi que é o sintético. O sintético hoje, gente, muita gente fala, o sintético é ruim e tal. Não é ruim, não. Existem dois processos. O profissional, o performance, que é o futebol profissional, e o futebol amador. O futebol amador, ele joga final de semana e não treina performance. Então, muitos, às vezes, atleta profissional que fala que o sintético é ruim, geralmente é aqueles que estão mais velhos, que o sintético ele faz correr, né? É uma polêmica que tem no futebol brasileiro. Se você pegar um jovem, ele vai correr fácil ali, não vai reclamar, só reclama os velhos. Nada contra os velhos, mas é a verdade. E se você for pegar o índice de como que se faz, de contusões, você pode buscar dos dois. O que tem mais é o campo de grama normal. Então, quer dizer que vamos falar que é um mito. Vamos colocar que é um mito, né? Porque, como você falou, as arenas, ela foi bem feita. Principalmente eu acompanhei todo o processo lá, o tipo de grama. Usamos um fio 50, que é a melhor grama. Tem a 50 Pro e a 50 normal. E eu pedi na época, vamos fazer uma arena para ser a melhor do sul do estado e do Rio de Janeiro. E realmente fizeram, né? Precisamos fazer algumas melhorias lá dentro, né? Igual eu estava conversando com o Marquinhos do estado. Falei, Marquinhos, o que você pode nos ajudar? Já tem 1 ano a arena pronta. Não está perfeita, mas agora nós vamos fazer uma melhoria lá na parte de flocos, colocar os flocos e colocar mais areia. Lá manda que é 3 anos esse trabalho, mas eu vou fazer em ano, quer dizer que eu vou ter um campo, sempre vou ter um campo em condições perfeitas, né? E principalmente para a parte de categoria de base, cara, assim, o garoto quando vai começar ali já começa certo, tocando certo, dando passe certo, porque é um campo perfeito, não é um campo ondulado, não é um campo, né? Você olha lá na Europa, aqueles campos lá são grama normais, mas os campos de treinamento deles lá são sintéticos, né? Então, quer dizer, a gente está no caminho certo. Para aqueles pequenos que vão buscar a performance, já vai começar com um trabalho de fundamento perfeito, né? Que quando é pequeno, você tem que aprender os fundamentos, né? Básico, né? O básico. Aí quando chegar na época de performance, num outro campo, vai deitar e rolar. Falando um pouco de planejamento, pegar um gancho agora com o Thiago, como que foi os planejamentos acerca do 2025 e o 2026? A projeção, projetos, e conta pra gente um pouco aí. Olha, na temporada de 2025, primeiro a gente tinha como meta conseguir manter o que já vinha sendo realizado, né? Cumprir
o que já era realizado nos anos anteriores. Isso a gente conseguiu. A gente tinha a ambição de aperfeiçoar algumas coisas, como, por exemplo, a implementação do site, né, fazer com que ele se tornasse de forma eletrônica. Óbvio que ainda existem falhas, mas foi dado o primeiro passo. Hoje a Liga ela tem o seu site próprio, tanto você consegue acessar pelo computador, pelo notebook, né, como também tem o próprio aplicativo, que você acessa pelo próprio celular. Então, todos os clubes eles recebem uma senha administrativa onde é tudo feito por ali. A súmula é eletrônica, as informações. Como eu já disse, óbvio que ainda existem falhas, existe, mas tudo que é implantado pela primeira vez, né, a gente precisa ter um tempo de adaptação. Mas a gente reconhece que avançou. A gente conseguiu manter as competições, como é o projeto da categoria de base, que se haja 2 competições na temporada, primeiro semestre Liga Barra Mansa, segundo semestre Copa Cidade. Perfeito. A gente conseguiu mais uma vez realizar a Copa Cidade sem interrupção. Como eu disse, foram 3 anos, né, à frente desse primeiro mandato e 3 anos de realizações das competições. Não deixaram de ser realizados. Fato esse que há mais de 20 anos que a Liga não conseguia manter esse compromisso de, durante 3 anos consecutivos, realizar a Copa Cidade sem que haja interrupção de algum ano. Então, também foi mais uma marca alcançada. E o principal, que foi a relação construída com a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Esportes, junto do secretário Mário Jorge, toda a equipe da Ismigel e o prefeito Furlani. A gente, quando esteve aqui no começo da temporada, a gente conversou sobre isso, das ideias, dos projetos, e a coisa, logo no primeiro ano, ela teve um avanço significativo. Nós conseguimos que o prefeito entendesse a tamanho... Uma coisa que, né, todo mundo já sabe o quanto o Furlani ele acredita no futebol amador do município, o quanto ele apoia, ele aposta sobre isso. Mas, na prática, ele demonstrou o quanto ele realmente valoriza e acredita. A gente teve o apoio da prefeitura, junto com a Ismigel, na realização das competições, de forma que os clubes eles não tiveram custo com borderô, não tiveram custo com as inscrições, não tiveram custo com o aluguel de campo. Simplesmente eles só tiveram o compromisso de cuidar da sua equipe, chegar e jogar. E os clubes que nos primeiros anos acabavam cedendo os seus campos pelo Estatuto da Liga, de forma que não houvesse custo, eles ainda por um valor simbólico também foram contemplados com um valor que pudesse ajudar na sua manutenção. A gente entende que é um valor simbólico, mas já é um avanço. Para quem antes cedia de graça, agora já começou a receber um subsídio por isso, já houve uma melhora. Nós realizamos uma competição com 24 clubes. Você fazer um campeonato amador com 24 clubes não é fácil. Se tratando de campeonato de várzea, né, como no popular, principalmente em Barra Mansa, pelo histórico que se tem. E óbvio que nós tivemos, mas muito pequeno comparado ao que o histórico passado que se tem. E assim, criou-se um estímulo para os clubes, ocupou o calendário, reativou novos clubes amadores tradicionais que não estavam tendo as atividades nessa categoria. O próprio Vila Nova mesmo, que foi o atual campeão da Copa Cidade 2025, 2023 participou, 2024 não participou, se licenciou, e em 2025 retomou novamente as suas atividades. Considerando que nós tivemos uma final da Copa Cidade entre Vila Nova e Cidelândia, que são 2 clubes tradicionalíssimos dentro do município de Barra Mansa. A gente tem o Cidelândia, que já foi campeão da Copa Cidade em 92. A gente tinha o Vila Nova, que até então era tricampeão da competição. Tem toda uma história envolvida. Isso valorizou muito, prestigiou a competição, mexeu com a história do nosso futebol amador, com a história da Liga, com a história dos seus clubes. A gente teve o Vila Nova, que foi campeão, que há mais de 40 anos que não conquistava esse título.
Isso é histórico. Isso é para se valorizar. Tamanha a riqueza que se tem o nosso futebol amador em Barra Mansa, né? Então, a gente vê como positivo, a gente sabe, hoje aceita aquilo que a gente entende que precisa ser aperfeiçoado, que precisa ser corrigido, ou até mesmo aquilo que não precisa receber a atenção, porque traz mais desgastes do que necessariamente solução. Todo o processo isso acontece. Mas, enfim, agora a gente está num processo de avaliação de toda a temporada, ajustar esse planejamento, já visando o calendário de 2026. Mas a gente já começa um ano bastante ativo, né? Em fevereiro agora, a gente tem a Assembleia Geral dos Clubes, onde a gente passa o calendário de competições, a gente já vê a motivação dos clubes em saber que tem um calendário completo, que tem um apoio do poder público. Esse ano a gente vai ter a realização da Série B, enfim, então tem muita coisa importante aí e produtiva para a gente vivenciar nessa temporada de 2026, no que diz respeito ao futebol amador, e principalmente, como o Ronaldo mesmo disse, nas categorias de base, que ela não foi esquecida. Além de ter havido o estímulo, o incentivo no amador, isso também contemplou as categorias de base. Tivemos as competições das categorias de base, onde os clubes também não tiveram custo. Então, isso a gente entende, precisa valorizar, precisa reconhecer. Então, enfim, agora é projetar um 2026 muito mais positivo, muito mais crescimento e colher frutos daquilo que já foi plantado. Série B. Esse ano não teve, ano que vem acho que é o primeiro ano, né, da Série B. Já tem, assim, programado a quantidade de equipes ou ainda tem eu quero montar o meu time, eu quero entrar na Série B, eu quero entrar na Copa Cidade. Como é que se faz? O que a Liga entende? Desde o meu primeiro ano de mandato, a gente já se falava da criação das duas competições. O primeiro ano a gente fez, criou o rebaixamento. No ano de 2024, não foi possível a realização, porque o calendário ficou apertado. Foi um ano eleitoral, nós tivemos concorrências de outras competições fora e a gente não conseguiu avançar. O ano passado, com esse apoio do poder público, obviamente estimulou a participação de mais clubes e, claro, facilitou para que a gente consiga, sim, realizar a competição. A gente teve um rebaixamento de clubes que participaram da Série A, mas também despertou o interesse de novos clubes que não participaram da competição no passado e esse ano querem estar na competição da Liga. Então, a gente agora em fevereiro, a gente tem um calendário de competições que vai ser divulgado para esses clubes. O campeonato da Série B ele vai ser de forma opcional aos clubes que queiram participar. Então, os clubes que estão entrando, que estão chegando agora, eles iniciam-se pela Série B. A Liga entende e acredita que o ideal é se ter 3 divisões, ter um campeonato da Série A com menos clubes do que se tem hoje, o campeonato da Série B também padrão e o campeonato da Série C aí sim livre. Você equilibra o nível técnico. Se você tem uma Série A, é óbvio que isso ainda está em discussão, porque também tem um entendimento do secretário, do prefeito, dos clubes e de outros que estão envolvidos, mas eu falo pelo Thiago, o que o Thiago defende hoje. Eu acredito que o ideal da Série A é uma competição com 12 clubes. Tecnicamente, pelo que a gente tem na cidade, para o campeonato ele ficar equilibrado, você ter uma atenção. O que o Thiago enxerga e vai defender? Óbvio que isso é para um projeto 2027, 2026 ainda não é possível, porque a gente tem 20 clubes. Mas o Thiago acredita que 12 clubes, no formato como era o Campeonato Carioca no passado, quando havia Taça Guanabara e Taça Rio. Então você faz 2 chaves de 6 ali, primeiro turno você joga dentro da chave, sai o campeão.
Segundo turno você enfrenta uma chave contra a outra, sai o campeão, os 2 finalistas fazem a decisão. Esse é o formato que o Thiago Campbell acredita que seja o ideal para a Série A e para a Série B. Mas é óbvio que existe um entendimento também do secretário, existe um entendimento do prefeito, existe um entendimento dos clubes, que isso precisa ainda ser debatido. Se vai ser isso ou se vai ser outro formato, isso ainda vai ser definido. Mas a gente acredita que o ideal do futebol amador de Barra Mansa seja isso. 12 clubes na Série A, você mantém um equilíbrio no nível técnico, né, dos jogos. A Série B, ela se torna muito mais competitiva dentro do seu nível técnico. E a Série C, ela fica aberta com a quantidade de clubes que tiverem. Se vai ter 20, se vai ter 6, se vai ter 10, se vai ter... É indiferente. Mas a quem já está iniciando, ou quem ainda está naquele processo de engatinhando, ele consegue, dentro daquele nível ali, se organizar, se prepara para uma Série B muito mais competitiva, como é em todas as competições, seja no Campeonato Carioca, seja no Campeonato Brasileiro. E aí sim a Série A fica uma competição mais qualificada. O nível técnico, e você tendo bons jogos, você consegue vender o produto da competição. A Liga entende que já é possível sim você começar a comercializar a competição, você ter a placa de publicidade nos campos. O futebol hoje ele é uma ferramenta de negócio. Ele não pode ser tratado apenas como uma emoção. A razão, ela te permite, ela te exige que você tenha que tratar aquilo, né? Tem que haver a troca, porque tudo vai dinheiro. O campo sintético, você não precisa marcar, você não precisa cortar grama, você tem a água que você precisa pagar, porque o vestiário, os atletas tomarem banho, consome. O torcedor vai no banheiro, consome água. Você tem a luz do campo, você tem a manutenção ali externa, que existem funcionários para isso. Então, tudo gera despesa. Se você tem despesa, você também tem que gerar receita. Então, o futebol ele precisa ter esse equilíbrio, né? Porque aí sim, o financeiro ele controlado, ele equilibrado, acontece sim o desenvolvimento. Ronaldo, é uma pergunta aí que é uma dúvida, né, que talvez muitas pessoas têm. É como que foi o planejamento desenhado em 2025 para o Vila Nova ser campeão e qual o momento ali que a ficha foi caindo, né? Que o começo da temporada a gente planeja, só que no meio da temporada a gente vai vendo que tá chegando perto, a ficha vai caindo. Conta pra gente esse planejamento para o Vila Nova ser campeão. Então, iniciamos 2023 com a construção do estádio, né? Uhum. E da arena. Mas não tínhamos um time amador, né? E muitos lá ficavam falando, tem que criar o time amador, tem que fazer um time amador. Falei, mas nós não temos campo, nós não temos estrutura. Nós tentamos até jogar, mas sem condição, não dá. Porque a gente carrega uma tradição de 75 anos. Esses 75 anos ali é um clube. É diferente, às vezes, de um time. Uhum. A responsabilidade é muita. Então, o que nós fizemos? Passou 2024, né? Não disputamos. E aí entramos em 2025. Mas aí eu já tinha na mente. Foi um triunfo nosso de chamar nosso gerente de futebol, o Anderson. O Anderson do Brameiros. Gente boa, da melhor qualidade, né? Anderson, eu preciso da sua ajuda. Você mora dentro da Vila Nova, você nasceu na Vila Nova, e a hora é agora da gente fazer a história na Vila Nova, né? E você tem esses meninos tudo com você. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma parceria. Você vai jogar o ano inteiro no campo do Vila Nova, no horário de 10 horas, é seu, sem custo nenhum, na parte de logística, né? E ele ficou só por conta dos atletas, com o Brameiros. Então, o que nós fizemos? Nós ficamos pegando ritmo com esse time, na região aqui. Jogava com todo mundo. Chegou uma época lá que muitos não queriam jogar até com a gente, né? Mas, assim, dentro daquela espinha dorsal que a gente tinha, vinha no campeonato, nós reforçamos também, porque viu os pontos duros que tinha no time para chegar atletas. Isso aí é normal, em qualquer área do futebol é assim. E nós fomos felizes de montar uma bela equipe, né? Onde saiu o campeão invicto, não perdeu uma partida, e com grandes partidas, e aonde os adversários eu tenho que elogiar
Elogiar muito eles, porque jogaram dentro de uma qualidade de futebol bom nível, né? Não teve apelação, como o Thiago falou, foi um campeonato limpo dentro de campo, não vi briga nenhuma, né? Isso para nós é importante, mostra crescimento, né? Que ele falou, a gente tem que ter a qualidade naquilo que o produto que nós vamos dar para os jogadores, igual você falou, das arenas, né? É um nível diferente, é um processo diferente, com uma qualidade melhor de futebol. E, além disso, é que ele comentou aqui, para nós, que é clube, às vezes, a logística é muito maior do que, às vezes, um time que está chegando. Nós tínhamos lá no Vila Nova 7 categorias disputando, do sub-9 ao sub-50, que não disputou competição, mas faz os amistosos também, tem logística. Então, você toma conta de 7 categorias. Às vezes o cara que é do time toma conta só do time. É mais fácil, mas mesmo assim é complicado. Você multiplica 7 vezes você ter roupa para lavar, água, uniforme limpo, e comandar cada plantel. O plantel do amador nosso tinha 30 pessoas, às vezes punha na lista lá, eles brigavam para jogar. Olha só que legal. Isso é muito bom, né? E também nos menores, no sub-17, no sub-15, no 13, no 9, no 11 e no 9. Essa categoria que nós tínhamos lá. E, então é gratificante. Mas o trabalho, a missão foi cumprida, né? Sagramos-se campeão e agora a cobrança vai ser maior, porque todo mundo quer jogar lá no Vila Nova. Isso aí já... Todo mundo fica perguntando, e aí, quando vai começar? Eu falei, não, a gente depende de um calendário, porque para a gente fazer, não depende de um calendário de competições. Qual o foco que a gente vai, né? A gente, muitos lá estavam pedindo para a gente fazer o campeonato interno, mas eu estou pensando seriamente, porque aí mexe no meu planejamento que nós igual a gente fez ano passado, né? Mas eu tenho que conversar com o meu gerente de futebol. Nós vamos decidir o que é o melhor para o Vila Nova, né? Mas a competição vai estar para acontecer. Vai acontecer, mas não, eu tenho que conversar com o gerente. Ele que vai dar a palavra lá, o que ele acha. E a gente reúne a diretoria e nós vamos ver o que é o melhor, né? E aqueles jogadores nossos do Vila Nova lá, se você pegar basicamente, foi tudo garoto que foi criado lá dentro do Vila Nova. Se você pegar as fotos nossas de 20, 15 anos atrás, eles estão tudo no mesmo time. E parece que era para ser o Vila Nova agora, em 2025. Eu cheguei a ver, inclusive, eu tenho uns meninos no Instagram, né? Aí geralmente um posta uma foto, outro posta outra, né? Cheguei a ver a foto deles, menorzinho, tudo né? Tudo junto. E isso daí faz uma diferença muito grande, que eu lembro quando perguntavam comigo, você que está aí vendo jogos aí, gravando jogos aí da Copa Cidade, qual o time que te chama a atenção? Aí eu tinha 3 times que me chamavam muito a atenção, que era o Fla Coringa, o Ciderlândia, que foi um dos finalistas, e o Vila Nova. Eu falava que, para mim, o diferencial do Vila Nova é que os jogadores, eles se entendem dentro de campo, eles se conhecem. E o lateral, esqueci o nome do lateral esquerdo. João Vitor. O João Vitor, tinha uma hora que o João Vitor ele estava de meia. Ele saía da lateral e estava de meia. Eu via ele do lado direito, vi o Diego, né, o centroavante? Não, ele era atacante. Diego Borges, né? Diego Borges é atacante. Então, atacante, o centroavante é o grandão lá. Você via ele lá, mas tinha hora que você via ele na área pegando a bola na saída de bola. Quer dizer, eles sabem o que fazer dentro de campo, eles se completam. Esse entendimento que eles têm um com o outro, eu acho que fez a diferença. Até porque eles saíram, né, atrás um para cá. Isso. Então, ter a tranquilidade de saber, não, a gente sabe jogar junto, a gente tem condições de virar o jogo. E virar o jogo, isso aí aumenta, no meu pensamento, aumenta até o mérito do Vila Nova, porque o Vila Nova não ganhou de uma equipe qualquer, porque a equipe do Ciderlândia... Qualificada. Acompanhei alguns jogos do Ciderlândia, uma equipe muito boa. Era uma equipe que, se fosse campeão, estaria tranquilo. Você perdeu para uma grande equipe.
né? Então, para mim, eu até cheguei a comentar isso aí no podcast passado aqui, que para mim tinha chegado as duas melhores equipes. Apesar Sim, de ter sim, outras sim. equipes muito boas, para mim chegou as duas melhores equipes. E o Vila Nova se sagrou campeão, né? A base do, como você falou, a base do Brameiros é a base que pretende continuar para esse ano? Sim, como eu, como eu falei com o Anderson, dar continuidade naquilo que está dando certo, né? E ele gosta e ele fez com excelência o trabalho de gerente de futebol, onde os atletas adoram ele, gostam dele. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter, né? A gente tem que fazer o Vila Nova uma família. É o que você falou, eles se entrosavam dentro de campo, um pelo outro. Isso é muito importante, né? E aconteceu. A gente saiu perdendo no jogo lá de 1-0, eles voltaram tranquilamente, né? E virou o jogo, né? Então, mostra que não abalou, né? Foi a primeira... Dentro dessa final, foi o time que saiu ganhando de 1-0, né? Teve um outro mais, assim, no nível de qualificado igual o Ciderlândia estava. O outro foi o Vicentino lá no São Pedro. Saiu ganhando saiu ganhando de 1-0. Até um belo gol do rapaz gol lá do rapaz. do Vicentino. Né? E é que eu estava falando, foi um campeonato muito bacana, foi um campeonato que as equipes valorizaram e tá de parabéns todas as equipes que disputaram a competição, o nível bom, jogaram como tinha que ser jogado e isso aí eleva muito a competição para esse ano, porque eles viram como que funciona. Então, aonde muitos vão buscar reforço, aí, por diante. Então, é o que eu falei, para manter a liderança agora é complicado, você tem que correr atrás. Né? Então, vamos ver. É assim. Esse ano são 20. São 20 clubes na Série A. Eram 24, são 20. O pensamento para o ano que vem é ser 16? Isso ainda vai ser discutido ainda internamente, porque uma vez que a prefeitura ela é o nosso maior parceiro, então ela tem uma grande participação também nas definições, porque envolve também a questão financeira, tudo gera custo, então por isso que eu disse, uma coisa é o que o Thiago Campbell pensa, acredita, outra coisa também é o que os clubes acreditam, mas tem o poder público no meio disso daí. Então precisa ver ainda, não foi feita ainda essa discussão, né? A prefeitura está no período agora também de discussão de definições orçamentárias e outros planejamentos internos, para que aí sim, no tempo certo, eu possa sentar com o secretário, discutir melhor sobre isso e na Assembleia Geral repassar isso aos clubes. E antes do Jonas fazer a próxima pergunta, que é porque a gente... Eu queria que você falasse sobre isso aí, porque a gente está falando que a gente fala muito de futebol. Mas a Liga também, ela tem outros esportes, né? E eu queria que você falasse um pouquinho desses outros esportes. O que você tem planejado para esse ano de 2026 em outros esportes? Então, a Liga ela é de desportos. A gente já estimula não só o futebol como o futsal. A Liga realiza nos 2 últimos anos. A gente estimulou as competições de futsal na categoria de base e no amador também, que a gente fala adulto. A gente estimulou o feminino. A gente estimulou competições de jogos de cartas, né, de baralho. No ano passado, a gente acabou não realizando competições de jogos de baralho, que a gente vai voltar a realizar de novo nessa temporada 2026. Inclusive, já está em discussão uma competição para ser realizada no mês de março. O futsal ele se mantém no nosso calendário, o feminino ele se mantém, o futebol, obviamente, que é o cargo-chefe, mas um avanço muito grande que a Liga vai ter, que vai contemplar o projeto que se tem do governo municipal de transformar a Barra Mansa cidade do esporte. Nós vamos ter um termo de cooperação técnica, onde vai ser assinado entre a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, que é a Esmigel, Prefeitura, e Liga, onde nós vamos realizar ações em conjunto para o desenvolvimento de outras modalidades esportivas, como handebol, como atletismo, vôlei. São modalidades que estão dentro do projeto a serem contempladas.
a secretaria ela tem os seus gerentes específicos de cada modalidade esportiva. Parte deles estão sendo nomeados na liga como diretor também, para que facilite essa integração. E a gente está no processo agora, está no processo jurídico, né, de ajuste do contrato, do termo. E a gente acredita que em fevereiro ele já vai ser assinado. E aí a gente vai poder avançar junto com os responsáveis por cada modalidade. E aí sim traçar um planejamento que vai contemplar o calendário numa competição toda. Ou seja, a liga, além dela continuar estimulando o futebol feminino, o futsal, o futebol, ela também vai estimular outras modalidades esportivas, inclusive na formação de equipes de alto rendimento que possam estar representando o município em competições a nível estadual. Como, por exemplo, na modalidade do futsal, as equipes que a gente vai formar, elas vão ser pela Liga de Barra Mansa, porque essas modalidades como vôlei, futsal, handebol, entre outras, permite que a filiação seja feita com a Liga e ela sim possa ser a seleção representante do município, não um clube. Diferente do futebol, que as competições da categoria de base, né, só permite aquele clube profissional. Salvo a exceção as competições específicas que a federação ela desenvolve para a categoria amador, que atinge o sub-17 seleções de liga, atinge o feminino. Então são competições específicas que a Federação de Futebol de Campo ela direciona. As demais não. Diferente do futsal, diferente do vôlei e outras modalidades, que você pode jogar as principais competições com o CNPJ da liga. Então isso está sendo desenvolvido junto com a Esmigel, o secretário Mário Jorge, né, com aceitação do prefeito Furlani, para que no tempo certo a gente vai divulgar isso, já está em andamento, mas vai sair do papel já nessa temporada de 2026. Na sua primeira fala, Thiago, você disse acerca um pouco da importância que a prefeitura tem, principalmente o prefeito Furlani. Eu queria que você detalhasse mais esse bom relacionamento que você tem e esse entendimento da prefeitura. Qual que é a importância da prefeitura no seu mandato, nos seus planejamentos e etc. Olha, isso é um mérito de uma confiança, de um trabalho que foi realizado. Primeiro a gente realizou, a gente pôs a cara, né, como fala no popular, pôs a cara a bater, junto com os clubes filiados e clubes convidados. A gente mostrou que realmente é possível, que merecemos a atenção, que o esporte amador ele tem força e, naturalmente, quem é visto é lembrado. Quando você faz as coisas, você pode ter erros, mas não pode haver a incoerência, não pode haver a má-fé. Quando você faz, você realiza com competência, quando você se dedica e você mostra que é possível, sim, os ideais que você acredita que realmente na prática é possível você ter resultado, você desperta a atenção, né, dos superiores, que no caso nosso aqui é o poder público. Então houve esse entendimento, houve esse respeito. Eu lembro que o Furlani, antes mesmo do período eleitoral, ele havia dito para mim uma coisa: olha, eu não vou mexer em nada daquilo que está dando certo. Pelo contrário, quando eu vier a ser prefeito, caso eu seja eleito, eu vou pegar aquilo que já vem sendo feito e vou buscar aperfeiçoar, eu vou buscar o apoio e dar o suporte para que possa ter uma melhor excelência. E assim ele cumpriu. Assim ele está fazendo. Então, primeiro, ele, como gestor, ele acredita que é uma ferramenta importante na inclusão, é uma ferramenta importante na economia. Ele tem seus valores, né? O esporte ele tem princípios que ele afeta diretamente na área de segurança pública, ele afeta na área de saúde, ele afeta na área de educação, na socialização, na parte econômica, enfim, são várias coisas que o incentivo e o estímulo, né, do futebol amador e as outras modalidades desportivas também, quando elas recebem o subsídio, quando elas recebem a atenção, o apoio, a gente tem resultado por isso. Então, a gente fica feliz, e a prova disso é que não só além de permanecer
de renovar aquilo que já foi realizado na temporada 2025, mas vai se ampliar na temporada 2026. Isso não é um mérito apenas da Liga, isso é um mérito também dos clubes convidados, dos clubes filiados, também aos torcedores que prestigiam, que valorizam a competição, porque se ela não tivesse o seu mérito, não teria público, não teria essa aceitação, né? Não teria, por exemplo, a gente, assim, né, como a Conexão e o Várzea, que são canais que hoje cobrem as competições da Liga, mas também outros meios de comunicação também passaram a cobrir. Se você observar hoje em Barra Mansa, você vai observar claramente isso nessa temporada de 2026, você vai ver muito mais interação dos meios de comunicação local envolvido com o desporto amador do município, que são as competições realizadas pela Liga, do que necessariamente outras competições, outras atenções a nível profissional. Isso é uma demonstração de que a gente conquistou o espaço, mostrou o valor. Isso é um mérito compartilhado. Certíssimo, e é importante, né? Porque eu lembro da Copa Cidade, quando eu era garoto, tinha um nacional lá na Piteira, que era um time até muito bom, nacional. Eu ia ver, mas isso daí que falou a prefeitura abraçar, né? E a prefeitura ajudar, porque é difícil a gente está falando de logística, você juntar uma rapaziada, aí você tem que a locomoção até o local, você tem que pagar o campo. Ninguém joga sem beber uma água, né? De repente, eu até vi alguns times lá que estavam com a fruta, alguma coisa. Isso tudo gera dinheiro. Pede o dinheiro, você tem que ter o dinheiro. E então, quem tinha o patrocínio, por exemplo, tinha um time bom, mas quem não tinha o patrocínio ficava de pés e mãos atados. Sim. Né? E eu vi isso aí, eu vi equipes que tinham um nível assim, técnico inferior, mas eu vi que a felicidade da rapaziada de estar participando da Copa Cidade, né? E, inclusive, o time que eu cheguei a estar em 2 jogos, o Vicentino, que foi campeão da Copa Geraldo Sá. Isso, Geraldo Sá. Pô, você vê que os rapazes ali, eles são colegas, juntaram ali no bairro os colegas, era um time deles ali que eles já tinham ali no Ciderlândia, né? Muito legal. E disputaram, você ver, e jogaram bem. Eu cheguei a ver Vila Nova e Vicentina, foi um dos poucos times que incomodaram a equipe do Vila Nova. No primeiro tempo, a equipe do Vicentino incomodou demais a equipe do Vila Nova. Então, e um time de amigos, todos os conheciam, você vê no bate-papo que todos se conheciam. E essa facilidade que a prefeitura deu, que o Thiago estava falando aqui, ajuda a Copa Cidade a ter uma melhor aceitação até do público. Por quê? Porque todos os bairros, se quiserem, pode ter o seu time. Sim. Né? Então, acaba unindo a cidade em meio ao esporte, né? Que é uma cidade que, hoje em dia, todo lugar que você vai aqui na cidade, você vê alguma prática esportiva. E isso é muito bacana, né? De ver a nossa cidade do jeito que está na área do esporte, tanto que independente de ser na corrida, se ser no futebol, que é, para mim, o esporte mais apaixonante, acredito que é de todos aqui, né? O futebol, mas até outros esportes, igual o Thiago falou do handball. Eu lembro que na época do colégio a gente jogava muito. Jogava muito handball, porque tinha uma rapaziada que já era do handball mesmo. Sim. Aí, quando não tinha futebol, tinha o handball, a gente jogava junto ali, era um esporte gostoso de jogar. E quanto mais a prefeitura ajudar, né, a tendência é sair até promessas daqui. Porque da outra vez, o Thiago falou que do time lá, acho que vaga ia ter jogador, né, o destaque, o Santa Cruz, né? Sim. A gente teve, por exemplo, nessa temporada, eu sou vice-presidente de futebol de Santa Cruz, também no Rio, onde a gente teve um acesso da Série C para a Série B2. Quase subimos para a B1, perdemos o acesso, chegamos mais uma vez a disputar o acesso, perdemos a vaga para o Macaé. Mas, por exemplo, eu levei daqui para lá o Guilherminho, de Volta Redonda, que também está sempre atuante aqui por equipes amadoras do município. A gente teve atletas da categoria de base, a gente fez uma parceria com o Vista Alegre, que é um clube também da Liga, onde nós jogamos a Copa Light, jogamos competições da ABS Cup, com base desses atletas aqui, né, da cidade, que envolveram
atletas do Vista Alegre, do Vila Nova, do São Pedro, do Galácticos, enfim, clubes que participam das competições da Liga. Então isso demonstra a força e o estímulo que tem aqui de potencial. Precisava acreditar, precisava apostar nisso. E é o que a Liga hoje vem fazendo, né, nessa relação de parceria com seus clubes convidados e filiados, que obviamente a médio prazo você já vai começar a ver resultado por isso. Não tenha dúvida nenhuma, eu te falo com absoluta certeza, que nós vamos ver a médio prazo aí atletas chegando ao futebol profissional em grandes clubes, que você vai dizer assim, mas era aquele atleta que estava jogando a Copa Cidade lá, pelo Vista Alegre, pelo Vila Nova, pelo São Pedro, qualquer outro clube que seja, que fez essa intermediação e daí avançou. E eu vou poder dizer para você, falar assim, olha, aquele atleta, isso tudo se deu graças ao estímulo e incentivo das competições que foram realizadas dentro do município, com a participação e a colaboração dos clubes convidados e filiados. A gente comentou acerca do potencial, né, de novas promessas surgindo. Ronaldo, como que é o trabalho na categoria de base? Passa aí pra gente um pouco. Então, a primeira coisa, fora dos bastidores, a gente tem que montar uma grande estrutura. E essa estrutura vem de, na parte de pessoas, um bom treinador que tem conhecimento. E já começamos a correr atrás no mercado aqui. É igual eu falei para eles, nós não podemos perder. Nós temos estrutura, nós temos que engolir todo mundo. Eu falo assim, gente, às vezes não é a soberba, é a questão daquilo que a gente plantou, né? E a gente tem que ser vitorioso. Na vida a gente tem que ser assim. É vitória. Não adianta ir lá só para cumprir tabela, eu não quero isso, igual eu falei para eles. Lá para alguns treinadores da gente, aqui tem que entrar com vitória, né? Eu aprendi isso lá no Esporte Clube Siderentim, né? Que até por sinal eu tive, foi sábado com o Valto Cardoso, a turma da antiga, eu lembrei, Isso aí. né? A turma da antiga, fará até essa turma. Então, e eles cobravam da gente na época, a gente era dirigente lá, tinha até o falecido Flores, e a gente tinha uma grande estrutura de base lá. Ele morreu, faleceu, muitos anos, tem acho que uns 5 anos, mas eu levei essa mentalidade do Esporte Clube Siderentim para lá, para Vila Nova. E hoje eu já comecei a mexer nos pauzinhos, quem vai ser o treinador do pré-mirim, quem vai ser o treinador do mirim, do infantil. Então eu estou trazendo os melhores, igual... já fechei com 2 treinadores bons, que um é o Diogo, né, que jogou profissional no Barra Mansa, né, vai dar continuidade. O outro é o Paolo, que fez parte do elenco de amadores, né, foi treinador lá na parte de comissão técnica, né, que tinha o Chitão, que é o treinador, e tinha o Paolo, que fazia parte da coordenação lá também, junto com o Anderson lá, né, onde eles sagraram campeão com esse conjunto. E onde eu falei para ele trazer ele, e eu tento trazer até um outro, mas ele foi pro Volta Redonda, que eu acho ele excelente treinador, que é o MV, que até disputou com o Clube dos Craques. E eu era doido para ele ir pro Vila Nova. Então eu ia montar a melhor estrutura de base, assim, de performance, né? Porque eles trabalham mais dentro da performance. E é onde eu falei lá dentro do Vila Nova. Nós vamos tentar fazer 2 tipos de trabalho, de performance para atletas que desenvolve melhor, né? Que tem uso diferenciado. E as escolinhas, né? Também, que se destacar ali, vai para performance. E então a gente tem que ter um bom time, começando com um treinador, né? E um bom gestor, um gerente de futebol também, que eu estou atrás. Show de bola, galera. Estamos aqui já chegando ao fim, né, do nosso podcast aqui. Nós vamos partir para as considerações finais. Parabenizar, né, o Ronaldo aqui pelo título do Vila Nova, né? Fiz uma homenagem hoje, aí vim com a camisa Foi legal. do Vila Nova aí, isso que foi presente lá do Vila Nova. Espero que quem ganha esse ano me dê outro presente. Presente lá da rapaziada lá. E eu que acompanhei o Vila Nova ali treinando com o Brameiros ali, né, cara? E pretendo continuar, que
Peguei uma amizade muito boa lá. Foi através do David, né? David. O David conheci assim que eu... Na Gente boa. segunda semana que eu abri o Várzea BM, fui lá na Vila Nova lá, ele viu eu gravando, ele chegou perguntando, aí me levou para um campeonato lá em Volta Redonda, né, da rapaziada de Volta Redonda, inclusive o time que ele ajudava lá, Meninos do Morro de São Carlos, foi campeão foi o primeiro campeonato assim, que eu pude cobrir, e pegamos uma amizade desde então, e torci, né? Eu até falei com ele aqui que eu tava torcendo, ó, talvez com o Thiago veio e falei, não, eu tô torcendo pro Vila Nova. O Thiago ficou neutro, né? O Thiago foi profissional. Eu não, eu fui já, não fui no coração. Falei, não, eu tô torcendo pro Vila Nova. Até que você falou que tava torcendo pro Flaculinga, que pra mim era um dos melhores times que tem mesmo. Se fosse campeão também, estaria em ótimas mãos, né? Mas eu gostei de um time no campeonato, cara. Eu achei 2 times. Chegaram nas semifinais. Um é o Cruzeiro, que deu um trabalho para nós. Esse bom. Deu trabalho. Ganhamos de 1-0, no Deus nos acuda, mas ganhamos. Né? Mas eles jogaram certo, posicionaram certo dentro de campo, fizeram as linhas certo, para entrar era difícil demais. Quer dizer, tá de parabéns a equipe do Cruzeiro. Tem o número 10 deles, muito bom, bateu muito até uma falta lá, o goleiro do Vila Nova fez uma defesaça. João. Rapaz, muito bom, realmente, você falou, e eu tinha esquecido eles vão me cobrar de novo, porque eles me cobraram, você não grava o nosso jogo, rapaz. Os moleques bons demais, mas o primeiro jogo que eu gravei foi deles, eles jogaram muito bem. Comissão técnica super organizada. Vocês estão de parabéns, cara, eles estão no caminho certo. E foi uma surpresa, né? Porque eu cheguei até a conversar com o treinador lá, ele falou, rapaz, ninguém acreditava na gente, porque ninguém conhecia. Certo? E realmente jogaram muito bem. Agora, até peço desculpa aqui por não lembrar da equipe do Cruzeiro. Uma boa equipe, realmente. Você fez a ressalva deles aí. Foi realmente. Os 4 times que chegaram nas semifinais foram por mérito, né? Não, com certeza, sem dúvida. E eles valorizaram a competição. Ah, mas o time é a primeira vez que chega. Não. Foi um time que jogou muito, tá de parabéns e é um time qualificado para chegar ano que vem de novo, tá? E tem também o lá do Nova Era, né? Que é o time da Roselândia, muito bem organizado. Muito bem organizado, tá de parabéns aquele time. Né? Tem como que ela chama? Ela faz parte da comissão lá. Não tá fugindo o nome, mas que time organizado, né? Tem um ex-atleta meu lá, lateral esquerdo, o César, o irmão do Cezinha, o Kleber Lourenço, né, que faz parte também, né? Então, são times que valorizaram a competição, eles estão de parabéns, cara. E, assim, e outros, né? Mas, assim, valorizou muito a competição e o título. Nós fomos campeão, não foi por acaso. Fomos campeões disputando com grandes equipes, né? Ah, mas não, foi grandes equipes que valorizaram a competição. E a Liga de Barra Mansa está de parabéns, né? A prefeitura com o Furlani, né? Agradecer muito porque ele gosta de esporte, sempre gostou. E está dando esse maior apoio para nós, né? E isso é importante, não só no amador, mas nas categorias de base, onde é o futuro dessa cidade, que nós precisamos investir nessas crianças. E está sendo feito esse trabalho junto com a parceria com a Liga e os clubes. E o Mário Jorge, né? Que acreditou no Thiago, né? Isso aí eu falo isso por mexer com futebol há 35 anos. Já passei muitas coisas, né? Como a gente estava falando aqui do Fará, do Valdo Cardoso, do Iara, que já faleceu. Tinha mais outros amigos assim, né? Oscar Nora também. Quantas vezes foram no Siderentinho ali, né? Narrar o futebol profissional. Foi dali que eu aprendi a mexer com futebol. Aprendi muito com o Valdo Cardoso e o Nascimento. E é onde é um vício, uma cachaça. Aí agora é complicado, mas a gente tá aí para deixar legado com esses meninos que estão chegando. Principalmente vocês também na parte de imprensa, que está valorizando essa competição, né? Que está aparecendo aí para nós. Isso é importante, a divulgação. Thiago, considerações finais? Eu acho que a Liga hoje ela
ela atinge um papel importante dentro do desporto amador do município, porque ela tem que ser um equilíbrio entre seus clubes convidados, os clubes filiados, entre o poder público, entre a federação. E é uma entidade que hoje ela permite a se ter o respeito, ela se tem o trabalho, ela se tem a confiança, né, entre todos esses pontos, tanto federação quanto poder público, entre os clubes. É óbvio que vai ter aqueles que vão questionar ou vão querer, em algum momento, tentar sobressair acima de uma hierarquia, mas é algo que pode ter a certeza absoluta que, enquanto eu for presidente da Liga, eu jamais vou permitir isso. A gente trabalha pela razão e não pela emoção. Então, a razão ela sempre vai prevalecer. E a gente tem a maior tranquilidade e a segurança de dar sequência a isso e entregar aquilo que a gente planeja, precisa ser executado e colher os resultados. Isso aí, Gulo. Considerações finais aí. Minhas considerações finais. Eu queria agradecer, né, ao Ronaldo e ao Thiago por estar aqui. Ansioso pela próxima. Sim. Copa Cidade. Já voltou lá a rapaziada não voltou a jogar ainda não. Não, o time... O Amador, o Brameiros agora, né? Que o Vila Nova agora sai de cena e volta o Brameiros no planejamento, né? E é como eu falei aqui, a gente está esperando o calendário da cidade, que a gente pode fazer uma competição lá, tá? Sem dúvida, vai depender do Anderson. Mas e da Liga? Cada do calendário, a gente não sabe como vai ser o calendário, se vai ser, igual ele falou, pode ser um campeonato extensivo ou pode ser um modelo de chave. Se você perguntar para mim hoje o que eu acho que a Liga tem razão. Fazer um molde de duas chaves, porque encurta, não porque a gente tem também categoria de básica. É cansativo você, mesma hora que você está preparando para o time lá de cima, tem o pequeno que está jogando lá, é muito cansativo. A gente não fica só com a categoria. Então aí, tendo o campeonato de chave, é um campeonato longo que você vai para uma outra... A logística vai menor. Então isso para nós para clube é bom. Para time hoje é vantagem para eles, né? Porque preenche todinho o calendário, a competição, os jogos para ele o ano inteiro. Para nós a gente já tem os jogos o ano inteiro. Começa as crianças agora a treinar, já vem competição agora, né? E tem que dar suporte, né? Que eu falei, a gente tem que fazer as coisas com qualidade, coisa boa, né? Então é trabalhar. Igual eu falei assim, andando, se você perguntar para mim assim, você já passeou, você já saiu? Ainda não consegui, ainda não. Falei que ainda vou ainda. Aí eu vou deixar eles lá. Só vou deixar organizado e vou ver se descanso. Eu falei que eu ia até passear agora em dezembro, não consegui. Nós fizemos churrasco agora, né? De campeão. Não foi nem no ano passado. Porque terminamos dia 20 de dezembro a competição, muito apertado para você, Natal em cima, não tinha como você organizar. Aí deixamos para janeiro. Fizemos o churrasco dia 10, mas assim, deveria ser feito ano passado, a competição terminar em novembro, como o Thiago falou que tem que terminar em novembro para a gente ter um mês de prazo para fazer uma competição, para passear, curtir, né? Porque a gente fica o ano inteiro ralando, sim, não só no futebol, mas vocês também, né? Que vocês acompanham. E é cansativo, né? Não, teve um dia que eu gravei 3 jogos. Eu sou de manhã, já fui até um pouquinho depois do almoço. Estava com sol quente. É cansativo. Aí é cansativo, cheguei em casa arrebentado. Porque o sol em si já nos cansa, né? Imagina aquela que você sai daqui, você vai para lá, né? Igual quem está organizando, né? Quem está tomando conta dos times. Com certeza, muito cansativo. Cansativo. Então é isso aí, galera. Ficamos aqui com mais um Conexão Esportiva no canal Conexão Cast. Ronaldo, né, presidente do Vila Nova, campeão da Copa Cidade. Thiago, presidente da Liga Barramancense de Esportes. Meu amigo Furão Jonas Fará. Esse aqui, quando o Flamengo ganha, ele não vem, não. Ele não gosta de vir, Pareci de novo. Vai ficar sem vir direto. Eu tô na alegria danada, né? Assim,
Agora vamos pro futebol profissional um pouquinho. Aí, Aí eles ficam bolados, porque o Savarino tá lá no Fluminense. Sinto muito, né, sinto cara? muito, Mas Péssima assim, notícia aí. vão ter que aturar, né? Claro. E outra, se der mole, a pergunta é uma deixa. Traz o zagueiro ou não? Porque lá tá na crise, cara, financeira. Barbosa pode vir. Aí vai vir o Barbosa e desmonta lá. Isso, aí vem o Danilo pro Flamengo e fechou. Aí, ó. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Até a Valeu. próxima, valeu. Mas tá chato, só faltou o Hulk.